Boa noite, boa noite, boa noite. Tudo bom, gente? Como é que vocês estão? Tô vendo aqui se vai começar, se vai entrar aquela propaganda bonitinha. Quem já estiver me vendo, por favor, só dá um feedback aí se vocês estão me vendo e me ouvindo bem, né? Só diz assim, Zé, tá tudo certo. Gente, acho que a maioria tá na propaganda lá. Entrou propaganda do Kinder Ovo. Ah, meu Deus do céu. Olha, foi a propaganda rapidinha. Já estou online, olha lá, que lindo, de perfil. Gente, é o seguinte, vou colocar mais um pouquinho do ponto perlê na máquina de moer, né, gente? Porque, afinal de contas, ainda tem, além do que eu já fiz, ainda tem mais coisa que se pode fazer com ponto perlê e que eu acho que vocês vão gostar muito. Mas, quero dar um tempinho, quero falar de outras coisas que já tem uma lista aí do que eu pretendo fazer. Antes de eu continuar, eu vou fazer a divulgação da live no Instagram, tá? Zé, mas você sempre faz na hora que começou, tal. Gente, a gente tá se recebendo, tô esperando chegar as pessoas, né? Daí já faço essa divulgaçãozinha aqui, mesmo na hora da live. Tô vendo se ninguém postou nada. Pera. Não. Pera aí, gente. Adicionado a sua story. Câmera. Crama. Mas eu não peguei o link. Olha só, já começamos bem, 21 pessoas. Que maravilha, gente. Já dou boa noite pra todo mundo. Tânia Regina Coradello, muito obrigado pelo superchat. Obrigado mesmo. Valeu. Tânia, um beijo. Deixa eu achar aqui, gente. Queria agradecer a Soraya também, que mandou o Pix. Soraya, um beijo. Obrigado. Estúdio. Painel. Continuar para estúdio. Demora. Catiudo. Ao vivo. Essa aqui, a gente clica aqui, clica nos 3 pontinhos. Gerar link. Apareceu o link aqui, agora a gente vai pro Instagram. Rapidão, tá, gente? Rapidão. Rapidinho. Balançou, desculpa. Vamos lá. Hoje de primeira, hein? De primeira, tem que ser de primeira. Se você me segue aqui no Instagram... Ficou ruim. Saiu o Instagram. Eu devia postar essas coisas, mas não, né? Foi muita vergonha alheia, minha mesmo. Quando vocês quiserem falar bem, gente, dá uma alongada antes, tá? Funciona. Costuma funcionar. Pra ficar com uma dicção boa, com uma articulação boa das palavras, melhorando a barbita aqui. Se você me segue aqui no Instagram por causa do Tricô a Máquina, fica sabendo que eu tô online agora no YouTube. Então, só clicar no link aqui e ir lá acompanhar a live no YouTube. Até daqui a pouco, hein? Até daqui a pouco não, até já. Fica sabendo que eu tô online agora no YouTube. Então, só clicar no link aqui e ir lá acompanhar a live no YouTube. Até daqui a pouco, hein? Até daqui a pouco não, até já. Se você me segue aqui no Instagram por causa do Máquina, fica sabendo que eu tô online agora. Ô, Sega, querido. Sega de falar, você já fala muito pro meu gosto. Tô divulgando aqui, gente, já volto aí com vocês, tá? Personalizar texto da figurinha. Live de quinta. Live de quinta. Concluir. Pega isso aqui. Cadê o link? Faz assim. Ah, tá aqui. Tcharam. Faz assim de novo. Ótimo. Pronto, gente. Seu story. Foi. Muito bem. Boa noite para todo mundo. Maria Aparecida Nogueira. Faz tempo que não assisto suas lives ao vivo, mas assisto todas mesmo à distância. Aprendi e continuo, mesmo à distância, aprendi e continuo
aprendendo muito com você. Que Deus te abençoe sempre. Gratidão. Obrigado, Maria Aparecida. Obrigado mesmo. Deixa eu dar boa noite, pessoal, né? Maria Helena Ramos Valente. Boa noite, Zé e amigos. Boa noite, Maria Helena. Seja bem-vinda. Lucide Silva Matsumoto. E o Deni. Neuza Brassoroto. Soraya. Tânia Regina Coradello, que mandou já o superchat de R$10. Obrigado, Tânia. Maria Aparecida Nogueira. Maria Isabel Arte em Fio, seja bem-vinda, Maria Isabel. E lembro para Maria Isabel, ela sabe do que eu tô falando, presente garantido, viu? Tá bom? Só preciso arrumar um jeito de te entregar ele. Tânia Regina Coradello, mais uma vez, boa noite para Tânia. Solange Corrade, boa noite. Maria Isabel Escus Pimentel, que é também a Maria Isabel Arte em Fios. Elas assistem nos dois usuários para dar aquela, né? Para chamar a atenção, né? Kelly Borges, Elizabeth Pereira, Maria Rodrigues, graças por suas ensinanças. Grato pela presença, Maria Rodrigues. Grato mesmo. Elizabeth Pereira, boa noite, Zé. Boa noite. Kelly Borges, já falei. Kelly, boa noite. Suzana Pires, oi, Zé. Boa noite. Boa noite para todos. Seja bem-vinda, Suzana. Nara Rodrigues, boa noite. Patrícia Lopes. Cláudia Colucci. Elizabeth Pereira, já falei. Gosto muito dos seus trabalhos. Sou de Abeti, Criciúma, Santa Catarina. Seja bem-vinda, Elizabeth. Maria Cristina Isabel, Arte em Fios. Obrigada, Zé. Oh, que bonitinha. Vamos conversar depois, tá? Vamos conversar depois. Deixa eu falar um negócio pra vocês, gente. É o seguinte. Hoje, eu vou mostrar pra vocês isso aqui, ó. Só que daí eu vou mostrar uma amostra. Mostrar uma amostra é dose, né? Aqui vocês viram, tá? Então, o que eu fiz aqui, gente, ó. Aqui embaixo... Acho que vocês vão conseguir ver melhor do que na outra câmera, mas qualquer coisa eu mostro na outra câmera. Eu fiz tranças no ponto perlê, tá? Aparece? Não tanto quanto eu gostaria, né? Estão vendo aí? Eu tô vendo daqui, ó, não aparece muita coisa, né? Eu acho que de repente assim, ó, vai aparecer mais, né? Mas as tranças estão aqui, ó. Opa, desculpem, as tranças estão aqui, nessa direção, que tem um canelado aqui, né? Nessa direção. Fica legal, não fica feio, tá? Fica bonitinho, fica parecendo uma cordinha mesmo, né? Amarrado e tal. Depois eu falei assim, poxa vida, ficou legal, mas assim, não tá 100%, né? E aí eu falei assim, vamos ver se dá pra isolar, deixar em ponto meia na máquina. Lembrando que eu abro o tuque, né? O recolher de agulhas eu abro na frontura, tá? Vocês vão ver isso hoje também. Então isso aqui dá pra fazer na máquina, ou seja, eu consigo fazer ponto meia só na máquina. Consigo também fazer tranças, que eu acho que ficaram mais bonitas que a anterior, tá? Vou mostrar tudo isso para vocês hoje, tá bom? Aqui, só para esclarecer, essa daqui, essa trança, eu faço quando o recolhido está fechado, ou seja, teci, máquina e frontura, tá? Essas daqui, que ficou menos visível ainda, foram feitas quando o fang, o canelado não, né? O recolhido, né? Estava aberto, ou seja, foi na hora que estava recolhendo o fio na agulha. Solange Corrade, muito obrigado pelo superchat. Um beijo, muito obrigado mesmo, tá? E aí, gente, eu não gostei. Eu tentei até fazer aquela trança de cabelo que eu já fiz aqui outra vez encanelado, né? Mas não gostei muito não, ó. O resultado da trança é esse. Fazendo com ele aberto. E fazendo com ele fechado é esse o resultado, tá? Cruzando quando tá tecido máquina e frontura. Certo, gente? Muito bem. Hoje eu vou mostrar isso para vocês, fazer uma amostra pequenininha, só para mostrar o trançado, apesar de ser uma coisa que muita gente já domina, que é o trançado. Porém, o que eu quero trazer para vocês hoje é uma reflexão, talvez isso vai virar um corte, sobre como que a gente entende o tricô à máquina, né? Porque veja só, eu conhecia já o ponto perlê, sabia como fazia? Sabia como fazia. Como faz, né? Na verdade, sabia como fazer a dose. Então, assim, eu procurei variar, né? Por exemplo, tem uma variação que eu quero trazer do trocador de cores ainda, mas eu vou trazer com a Brother, que fica muito legal. Depois tem uma outra variação que eu vou fazer com a Lanofix, porque precisa de um carro específico para fazer isso, que fica muito legal. E esse carro tem para vender? Isso é muito bom. E fica muito legal, né? Então, assim, nada está escrito em pedra no tricô à máquina. A única coisa que está escrito em pedra é o que está orientado no manual, porque o fabricante orienta aquilo. Mas outras tantas coisas vocês podem explorar, podem fazer,
que nem eu fiz da última vez, né? Acho que uma novidade que eu trouxe veio através de uma pergunta, né? Perguntaram assim para mim, Zé, dá para fazer 2x1 abrindo perlê, né? Eu falei, eu já tinha feito ponto inglês assim, tá? Então para mim dava, na minha cabeça dava, mas eu resolvi mostrar e ficou maravilhoso, né? A mostrinha de 2x1 abrindo o perlê. Então nada está escrito em pedra, a não ser o manejo da máquina orientado no manual dela. Tá? Aí sim está escrito em pedra. Porque a gente não pode mudar o manejo da máquina porque tá ruim, né? Cadê? Deixa eu abrir aqui, que daí fica mais fácil de eu ler os comentários, tá, gente? Não é para ligar para ninguém, querido. Né? Aí, muito bem. Dá um play e puxa lá para frente. Deixa eu ver aqui o chat. Vai? Vamos ler aqui mesmo. Márcia Maciel, boa noite, Zé. Tô aqui, seja bem-vinda, Márcia. Cláudia Silva, oi pessoal, oi Zé. Cheguei atrasada, mas cheguei. Assistindo essa live maravilhosa de Curitiba. Legal, Cláudia. Eulanda Zezotsko. Boa noite, amigos e amigas. Boa noite, Eulanda. Cláudia Silva, também sou de Curitiba, bem-vinda. Delma Paiva Bueno, boa noite. Demorei, mas cheguei. Seja bem-vinda, Delma. Dulce Freire, boa noite, Zé. Boa noite, Dulce. Obrigado pela presença. Eu sei que eu tenho que fazer aqui para o chat atualizar. Tem que fechar e abrir de novo. Já tá rolando aquela propagandazinha, né? E aí, gente, eu vou pedir para vocês aqui se lembrarem que existem 3 formas de colaborar financeiramente com o trabalho do canal Tricotando com o Zé, tá? Porque sim, é uma iniciativa de um homem só. Eu ainda não tenho patrocínio. Quero ficar muito claro isso para mim na minha cabecinha, porque vai acontecer o patrocínio. Eu tô esperando que isso aconteça, quero muito que aconteça, porém, ainda não tem patrocínio. Então, você pode colaborar financeiramente com o trabalho do canal Tricotando com o Zé de 3 formas. Superchat, que vocês já viram, que o pessoal já deu. Solange, Tânia. Pix, que a Soraya já fez o Pix dela. Deixa eu ver se já fizeram mais algum Pix. Por enquanto ainda não. Soraya já fez o Pix, sempre faz antes da live. Obrigado, Soraya. E você também pode fazer parte do Apoia-se, que com R$20 ou mais, você vai conseguir participar de um grupo no WhatsApp organizado por mim. Tá? Muito provavelmente, dentro em breve, eu vou abrir a possibilidade desse grupo do WhatsApp migrar para o Telegram. Mas não é migrar 100%. Vai ficar no WhatsApp e vai ficar no Telegram. Porque quando eu quiser compartilhar arquivos, eu vou compartilhar no Telegram. Tá bom, gente? Maria Tereza Ribeiro Garcia Martins. Boa noite, sou de Piraju, São Paulo. Seja bem-vinda, Maria. Esther Sanches Rodrigues. Boa noite. Ercília Alves Pereira, boa noite, Zé, de Bauru. Boa noite, Ercília, seja bem-vinda. Gente, é o seguinte, não se esqueçam também da regrinha do 3Cs, tá? Dos 3Cs. Curtir, comentar e compartilhar. Comentar, vocês fazem isso depois da live que vira vídeo. Gente, por favor, lembrem de fazer os comentários, tá? Lembre, porque assim, se cada pessoa que tá ao vivo nessa live agora voltar no vídeo depois, né? Deixar 2 comentários, já são 80 comentários. Isso ajuda muito a esse conteúdo ser distribuído aí pelo YouTube, tá bom? Beleza? Comentários, qualquer comentário que vocês quiserem fazer, façam no YouTube, tá, gente? No YouTube. Muito bem. Eu vou para a máquina já quero chegando na máquina. Já falei tudo que eu tinha que falar, entreguei o serviço da live, dei boa noite para todo mundo, tá? Então todo mundo que vier depois disso, sintam-se dados boa noitizados, tá bom? Acabei de travar aqui o chat no comentário da Claudinha, que falou pra Yolanda alguma coisa, certo? E já vamos pra máquina, gente, tá? Então a gente vai ter esta visão da máquina hoje. Eu tô esperando só aparecer aqui pra vocês, pra mim, na verdade. Maria Rodrigues, me encanta participar no grupo de WhatsApp, sou de Uruguai. Maria Rodrigues, tem que participar do Apoia-se. O link do Apoia-se está na descrição da live, tá? Dá uma olhadinha lá na descrição da live. Gente, é o seguinte, deixa eu só melhorar um pouquinho aqui. Vai balançar um pouquinho, tá? Infelizmente. Deixa eu ver como é que vai ficar. Porque senão vocês vão ficar vendo minhas pernocas, gente. Olha só. Parece até que eu tô sem roupa, mas eu não tô sem roupa. Eu tô de bermuda, mas é uma bermuda curta. Então, bora lá, gente. Primeiro,
o José Augusto tem que selecionar a alavanca P e H da máquina, da frontura no H, que afinal de contas eu vou trabalhar com todas as agulhas. Vou trabalhar fazendo aqui 25 por 25. E vou colocar as agulhinhas da frontura. Lembrando que quando a gente trabalha com malha cheia, a minha orientação é você fazer as agulhinhas da frontura para dentro, tá? Então, a gente tem aqui, ó, 2 agulhas da máquina e 2 agulhas da frontura para dentro, ou seja, as agulhas da máquina ficam para fora, tá? E eu vou fazer a enfiação. Cadê meu pontinho? Ah, tá aqui. Achei. Vou fazer a enfiação da malha cheia, voltando os botões aqui para a posição para fazer a enfiação. Peguei já meu fio, coloquei no guia-fio e vou fazer a primeira carreira, que faz um zigue-zague. Tá? Feito esse zigue-zague, eu dou uma melhorada na beirada, que às vezes dá uma repuxadinha. Repuxa mais ainda porque eu estou usando o tensor do trocador de cores. Aqui eu não sou muito cuidadoso com a colocação, porque é só uma amostra mesmo, gente. Isso daqui vai para desmanche. Vou colocar peso. Fiz besteira, não centralizei o meu, o meu pente da maneira correta. Vou ter que colocar de volta. Tá, então aqui a gente tem... Nem o meu tricô está centralizado, mas tudo bem, não tem problema. Aqui. A gente dá uma centralizada aqui melhor. Estranho. Não era para estar assim, mas tudo bem. Vai, deixa. Continuemos. Muito bem. Opa. Colocando os pezinhos no pente de montagem, contrapente de montagem, né? Seguro o fio, porque eu não amarrei ele em nada, né? Não tenho hábito, inclusive, de amarrar. Vou fazer o arremate, tá, gente? Então vou tecer uma carreira na máquina, uma na frontura, uma na máquina. Já ensinei isso em outra live. Quando eu vou trabalhar com ponto perlê, se eu vou trabalhar com ele na regulagem 4, eu faço o arremate, né? A orla, na regulagem 2, ou seja, 2 números a menos. E já abro o perlê de primeira já, tá? Então essa carreira que eu vou fazer já vai recolher na frontura. E a seguinte vai trabalhar a máquina e frontura. Não vai porque eu deixei o troço errado aqui. Deixa eu colocar. Pronto, agora vai. Seu fio não tá batendo na câmera. A imagem tá boa aí pra vocês, gente? Gente, vale dizer que depois eu leio os comentários, tá? Eu tô agora na técnica, até tenho o computador aqui agora que eu consigo ver. Porém, durante a técnica não consigo ler comentário. Tá no 720. Eu espero que esteja chegando uma imagem boa aí pra vocês. Deixa eu ver no celular. Muito bem. Tamo aqui. Bora ali. Qualquer coisa eu leio de lá os comentários mesmo. E aí, gente, é o seguinte. Quando eu falo que esse daqui, e a gente vai isolar aqui, ó. Tá? Pessoal que tá chegando, gente, já dou boa noite pra vocês, tá? Esse daqui foi feito com o perlê aberto. E essa... Me deu soluço, gente, peraí. Pronto, para não ficar soluçando, né? Ainda tô soluçando. Então aqui, essa daqui foi feita quando o perlê estava aberto.
não gostei do resultado. E essa aqui do lado, ó, que é vocês conseguem ver a diferença, né, gente? Essa aqui do lado é feita quando ele está fechado. O que é isso que eu quero dizer? Ó, aqui eu estou acionado para abrir o perlê da direita para a esquerda na máquina. Tá? Então aqui, ó, eu tenho os pontos tecidos tanto na máquina quanto na frontura. Quando eu venho o carro para a esquerda, eu tenho recolhido os pontos na máquina, na frontura, e tecido na máquina. Fecho, abro, fecho. Então quando tiver fechado, eu vou pegar meus dois transportadores, vou definir pontos de referência, que eu estou usando os pinos como ponto de referência, e vou fazer a trança, gente. Zé, mas a trança é difícil na frontura. Não é não. Tá? Não é não. Uma coisa importante, na trança convencional a gente deixa as agulhas em suspenso, né? Nessa aqui não, tá? A gente deixa ela lá na posição bonitinha de trabalho. Eu tentei fazer um outro tipo de trança, também não ficou legal. Tá? Eu vou fazer essas duas aqui do meio, caiu o pontinho aqui. Só que hoje eu quero dar algumas dicas para vocês sobre o uso, enquanto eu vou fazendo a técnica, sobre o uso. Vou fazer só essas duas aqui. Aonde que a gente pode usar isso aqui, tá? Ponto perlê, gente, ele é um ponto muito, muito, muito versátil, principalmente por causa da estabilidade que ele dá para a peça, tá? Ele faz um tecido que fica, como eu já disse, já brinquei com vocês, né, uma vez, fica gelatinoso, né, que não é bem gelatinoso, mas ele fica bem, sabe, maleável, tem uma maleabilidade legal. Esse daqui, essa trança aqui eu adorei, que é essa que eu estou fazendo com vocês agora, só que é uma coisa que não fica tão evidente. E aí eu fiz essa aqui de cima, também vou mostrar na sequência. Outra coisa que eu fiz que ficou muito legal foi colocar ponto meia só, né? Aqui, ó, eu tenho as carreirinhas. As carreiras não, né? Essas agulhas aqui tecendo só ponto meia. E aqui desse lado, né? Ponto tricô desse, ponto meia desse. E tem aqui o perlê, porque eu faço isso na máquina, tá? Então esses pontos aqui foram feitos pela máquina. Por isso que eu consigo fazer. Certo? Porque não está recolhendo nada na máquina. Se estivesse recolhendo aqui eu não conseguiria, né? Eu ainda estou matutando, porque agora eu estou com minha máquina eletrônica à disposição, né? Montei ela e ela não vai ser mais desmontada. Olha aí eu falando uma coisa, prometendo um negócio, né? Mas tudo indica que eu vou ter uma Lanofix e uma Brother, né? Que vai ser essa daqui montadas em mesas diferentes, então eu vou poder fazer... A minha ideia, gente, é fazer live, inclusive, quando eu comprar mais uma câmera, mais um tripé, é fazer live com a possibilidade de ter as duas máquinas atuando na mesma live, tá? Então, assim, nesse estágio, eu vou fazer coisas mirabolantes. Deixa eu só pegar a iluminação aqui, gente, que eu tô com uma lâmpada só acesa hoje, e eu vou ter que migrá-la sem bater na câmera de preferência, mas já bati, pra cá. Tá pra iluminar um pouco melhor a máquina. Tá, gente? E não fazer tanta sombra assim, ó, que nem vocês estão vendo, tinha muita sombra. Até faz ainda, mas isso não atrapalha muito, tá? Mas iluminando melhor aqui, eu acho que vocês vão conseguir ver. E aqui, gente, eu fiz a mesma trança de 2, né? Nesse pedacinho. Nossa, balançou nervoso, hein? Poxa vida, desculpa, gente. Desculpa mesmo. Agora é que chegou pra mim aqui, tá? Zé, esse ponto meio intercalado com os recolhidos ficou lindo demais. Uma blusa masculina com esse ponto vai ficar um escândalo. Pois é. Vocês reparem, gente. Eu sentei na máquina para fazer isso. Só. Aí acabou saindo isso, esse do meio, e as trancinhas aqui em cima. Até dei uma erradinha aqui, ó, tá vendo? Eu fiz carreira de menos, tá? Então, para fazer a técnica, eu vou fazer agora 6 carreiras. A máquina testa numa boa, tá? Porque tô com uma regulagem legal também. 6 carreiras. E vou fazer o trançado de novo, tá? Eu sempre coloquei aqui como ponto de referência os meus pinos, né, da máquina. 2 pontos de um lado, 2 pontos do outro lado do pino. Zé, por que você não deixa a agulha em suspenso? Não sei, gente, eu não gostei muito de como ela reage, né? Pode ter sido só uma coisa pontual ali, né, mas não sei. Vamos tentar aqui fazer agora, porque o que acontece? Essa agulha vai estar em suspenso e eu vou estar recolhendo o fio nas agulhas da frontura. Vou suspender essas aqui também.
Agora você não fez nada, né? É porque tá na frente dos outros, é isso? Eu, hein? Máquina esquisita. Tem a quem puxar, né, máquina? O dono atual dela é meio doido, então... Pronto. E pronto. Não vou fazer mais, gente, porque, né? Não tem necessidade. Lembrando uma coisa importante, tá, gente? A gente, quando faz trança no ponto perlê, não pode acompanhar o mesmo tanto de carreiras que a gente faz no ponto meia. Por quê? Reparem, aqui tem... Eu queria tanto saber onde foi parar a outra. Ah, tá aqui. Aqui eu tenho 6 carreiras, tá? 6 carreiras. Então, assim, faz um pouquinho a mais. Aqui eu faço 6, vou fazer 8 agora pra gente ver como é que vai ficar. Fiz 8. E vou fazer mais 3. 3 não, mas mais trança. Uma coisa legal de eu falar pra vocês é o seguinte, gente. Quando a gente tá fazendo trançado, quando tá fazendo trança, a gente tá movimentando o ponto da esquerda pra direita e da direita pra esquerda, certo? Então aqui eu tô trazendo esses 2 pontos da direita pra esquerda. O que eu faço? Eu dou uma inclinada no transportador pro lado onde eu tô transferindo o ponto. Então eu estou trazendo da direita para a esquerda, eu dou uma inclinada nele para a esquerda. Deixa eu puxar os pontos aqui da frontura. Vou fazer agora da esquerda para a direita. Vou puxar o transportador assim, ó, dando uma inclinadinha nele para o lado que eu estou transferindo o ponto. Vou fazer 8 carreiras agora. Certo? Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários. Eu vou dar uma respondida enquanto eu tô... Deixa eu voltar rapidão aqui. Porque a primeira etapa, a trança, já é isso, tá? Então, fazer a trança na frontura é assim. Como vocês sabem, eu vou dar uma olhada nos comentários agora, porque eu quero não deixar isso pro final só, né? Então, eu parei numa interação entre a Cláudia e a Claudinha mandou os corações. Obrigado, Claudinha. Maria Rodrigues, me encantaria participar do grupo do WhatsApp. Sou de Uruguai. Precisa participar do Apoia-se. O link do Apoia-se está na descrição da live, tá? Maria Rodrigues. Valeu a dica. Pode deixar que eu farei comentários. Sirlene Pereira. Boa noite, Zé. E boa noite, pessoal. Boa noite, Sirlene. Vocês estão me vendo escurão. Muito bem, José Augusto. Eu acabei de chutar a outra câmera. Tirei ela completamente de posição. Mas daí deixa eu só ver aqui, gente. Eu tenho que entrar no modo... Ai, não. Eu arrumo depois. Senão vai dar ruim. Rosemary Aguiar, boa noite. Zé, boa noite, Rosemary. Deixa eu ver agora se vocês estão me vendo melhor. Menos escuro. Então, sim. A Rosemary Aguiar. Ivanete Aguilera, boa noite, gente. Boa noite, Ivanete. Seja bem-vinda. Miriam Reinoso, boa noite. Cláudia Silva, Yolanda e curitibanos. Vamos tomar um café no shopping de cidade? Olha só, vocês já marcando encontro aí, hein? Deise Beltrame, boa noite, querida. Seja bem-vinda. Yolanda, boa ideia, Cláudia. Eva Alves, boa noite, Zé. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo, Eva. Deixa eu ver se eu consigo ler. Não adianta, gente, é impressionante como esse negócio não funciona. Chat ao vivo. Achei. Yolanda, que tal um quentão na feira da Praça Osório? Olha só. É que eu estou aqui no Hauer e sem carro. Gente, eu não conheço nada de Curitiba, né? Podia conhecer. Boa imagem. Obrigado, Yolanda. Ateliê Vó Dize, boa noite. Está ótima, valeu. Boa imagem e som. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Tá boa. E não bateu na câmera. Bati sim. Boa noite, Zé. Boa noite, pessoal. Beni Marley Miranda. Eu não bati naquela hora, mas bati em outras horas, né, Solange? Então, Suzana Pires, a imagem está ótima. Obrigado. Rola, boa noite. Olá. Buenas noches. Buenas noches, Miriam. Miriam Noemi Boado. Seja bem-vinda.
Seja muito bem-vinda, Miriam. Zé, esse ponto meio intercalado com os recolhidos fica lindo demais. Uma blusa masculina nesse ponto vai ficar um escândalo. Vai sim. Rúbia Moraes, cheguei. Boa noite, Rúbia. Seja bem-vinda. Lógico que eu perdi, né? O quartinho do Zé vai caber tantas máquinas montadas assim? Cabe. Tem 3 agora aqui, gente. Tem os 270, 280, 910. Mas vai diminuir, tá? Vai diminuir. Como eu disse, essa mesa aqui vai sair daqui e vai rolar uns negócios aí. Oi, Paty, lindo mesmo esse ponto. E é mesmo. Patrícia, vamos fazer? Disse pra Cláudia. Cláudia respondeu, vamos. Eulanda, batiza ela, Zé. A minha batizei de Margarida, trabalha muito bem. Rosemary Guiar, acabei de entrar pro Apoia-se. Obrigado, Rosemary. Valeu, brigadão, viu? Logo, logo você recebe o link para participar do grupo, tá bom? Fica tranquila que logo, logo você recebe. Eu gosto muito de tranças. Muito, eu também. Eu também sou apaixonado, Suzana. De verdade. Rúbia Moraes, boa noite. Boa noite, Rúbia. Dá uma paiva, Zé. Tem uma trança que parece um nó. Acho linda. Que parece um nó? Não sei qual que é. Esperando a conversinha. Nós vamos conversar, Rúbia. Tá corrido pra mim. Maria Rodrigues, amaremos ter você no nosso grupo de WhatsApp. É só você entrar pro Apoia-se e com o valor todo mês. R$20 ou mais, tá, gente? Venha, vamos amar. Cláudia, vem, Zé. Curitiba te espera. Que legal. Várias meninas de Curitiba. Também sou de Curitiba, disse a Kelly Borges. Aldemari Souza. Boa noite, Zé. Boa noite, Aldemari. É Aldemari ou Aldemari? Seja bem-vinda. Boa noite. Cláudia Silva. Deixem o número do WhatsApp no Instagram do Zé, que ligo para vocês. No Instagram do Zé, deixar número de WhatsApp. Ô, Cláudia, acho que não dá muito certo isso não, hein? Não dá muito certo isso não. Na verdade, gente, eu sou muito, sabe, medroso com esse negócio de telefone, assim, aberto, entendeu? Não sei. Eu acho que você pode expor teu número para qualquer tipo de golpista, sabe? E outra, você está colocando seu número, colocando no seu Instagram, ou seja, está relacionando aquele número com a sua vida de uma certa maneira, né? Então, sabe, né? Você dá subsídio pro golpista porque você conta histórias lá, você tem stories, tem destaque, sabe, né? Então eu fico assim, né? Para marcar o café, daí o que vocês podem fazer, gente? Falem-se por Messenger, né? Do Facebook. Maria Rodrigues, Cláudia Silva, graças. Tá agradecendo. Marcia Maciel, Zé, desculpa, infelizmente não vou poder continuar a ver a sua live. Minha mãe tá precisando de mim. Boa noite para você e para todos. Vai lá, atende ela lá, Márcia. Sem crise. Aldemari, né? Boa noite, meninas. Boa noite, Aldemari. Tá dando boa noite para as meninas, eu tô dando boa noite para ela também. Vamos voltar para a máquina, gente. Só que vai estar meio torto a coisa lá, tá? Então vai demorar um pouquinho até eu ajustar. Deixa eu desativar o modo desempenho e eu vou mudar para lá. Olha só que coisa horrível. Aí a gente ajeita aqui, deixa bonitinho. Eu, sabe Deus por que empurrei o tripé para lá. Ficou perfeito. É assim que tem que ser. Tá? Deixa assim mesmo, um pouquinho para lá, não tem problema. Então, gente, o que acontece aqui? Eu vou fazer agora. O que a gente vai fazer aqui? Eu mostrei para vocês essa parte aqui, ó. Tá? Essa parte aqui. Quantos pontos a gente tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Né? Só que eu vou deixar 4. Não vou deixar 5. Aqui você pode deixar quantos pontos se você quiser fazer esse tipo de trabalho aqui. Tá? Só que eu deixei 5, depois eu vi que não ia dar para fazer a trança com 4 agulhas. E aí eu resolvi deixar menos pontos. 4 pontos, no caso, 2 e 2 para fazer a trança. Para fazer isso aqui, gente, como é que a gente vai fazer? Deixa eu só voltar ali e ver se o foco vai voltar na máquina. A trança que você está falando, Rúbia, é essa daqui, ó. Tá? Eu faço para um lado, depois para o outro, para um lado, depois para o outro. Não ficou legal, não aparece no ponto perlê ela. Tá?
Cláudia, manda os coração aí, por favor. Deixa eu ver. Vamos lá, gente. Como é que eu fiz? Né? Primeira coisa, malha cheia. Para transferir ponto da máquina para a frontura, ou melhor, da frontura para a máquina, eu preciso pôr no P. Só para transferir, não é para tecer depois disso, tá? Senão uma agulha vai bater na outra, vai danificar a sua máquina. Vai danificar a agulha e etc e tal. Então, gente, para deixar isso funcionando direitinho, deixa eu só voltar um negócio aqui. Modo desempenho, pronto. Para deixar isso bonitinho, eu vou precisar colocar no P. Depois, quando eu voltar a tecer, eu ponho no H, tá? Vou usar essas agulhas aqui de referência e vou colocar os pontos da frontura para a máquina nessas agulhas, tá? Que eu usei como 4 agulhas a referência, certo? Só que tem um negócio, se vocês repararem, fica um ponto aqui, ó, né? Vou voltar a luz para cá. Então, reparando bem aí, esse pontinho que fica aqui, tá? A gente não precisa transferir 4 agulhas, a gente transfere 3. Eu coloquei 4 só para mostrar para vocês que o ponto do lado ficava, tá? Então eu transfiro 3 agulhas, vai ficar 4 agulhas aqui a hora que eu mudar do P para o H. Vou fazer a mesma coisa nessas agulhas aqui, ó. Então vou pegar 1, 2, 3, passei para a frontura, certo? Muito bem. Agora eu vou tecer algumas carreiras para mostrar para vocês o efeito do canelado. Só que antes eu coloco minha frontura na posição H. Só na hora de transferir é que eu faço na posição P, tá? Muito bem, fiz 10 carreiras aqui, só pra gente ver, e vou fazer a trança normal aqui, ó, tá? Como se eu estivesse fazendo antes, só que agora eu consigo fazer a trança só na máquina, né? Tô fazendo só na máquina a trança, como vocês viram ali na amostra, tá? Então, assim, dá pra brincar com ponto perlê, tá, gente? Eu vou fazer agora, como trançado é sempre igual, o que eu vou fazer? Vou voltar por P porque eu vou passar mais pontos para cima. Eu quero deixar 3 agulhas em trabalho na frontura, 3 na máquina. 3 não, né? Vão ficar 4. Eu vou transferir 3 para a máquina. 3 em trabalho na frontura, 3 eu transfiro para a máquina. Aqui já está bom para a gente ver o efeito. 3 em trabalho na frontura. Vou pegar 3 e vou jogar para a máquina. Posso fazer isso? Aqui. Desse lado aqui não. Vamos jogar por P só para ver uma coisa. Que eu vou precisar pegar esse ponto aqui, eu acho. Mas eu não consigo colocar ele aqui. Isso por quê, gente? Porque a gente tem agulhas intercaladas, né? Então, para um lado eu consigo fazer uma coisa, para o outro eu não consigo. Aqui eu tenho 2, 4, 6, 7 agulhas. Depois eu tenho 3 fora, 3 em trabalho, 3 fora. Na verdade, eu vou deixar 4 e 3, porque daí o canelado na frente fica direitinho. Deixamos 4. Por que eu deixo 4, gente? Porque eu preciso de um pontinho aqui do lado, tá? Mas eu pulo 3 agora. Em trabalho. Coloco 3 para cima. Isso aqui acontece do lado da trança, tá? Mas só para vocês verem, gente, que dá para brincar, né? E dá para brincar bastante com a máquina, tá? Aqui tá ótimo, tem 7, 4 desse lado aqui, mas que eu acho que eu vou acabar... Deixa eu ver. Coloca aqui.
Ah, tá, entendi. Deixo 3, essa aqui eu vou voltar uma. Venha. Vou voltar para o P aqui. Aí eu vou pegar uma aqui, ó. Essa divisão agora tá certinha, certo? Então fica 7, 3 fora, 3 em trabalho, 3 fora, 3 em trabalho, 3 fora e o restante das agulhas. Lembrando que eu estou fazendo trança aqui, tá? Né? Então eu vou deixar as tranças aí. Trançado vocês já sabem como é que é. Fiz um... Oh, fiz besteira, hein? Olha lá o que acontece, ó. Eu vou desmanchar aqui, tá? Quando vocês quiserem desmanchar carreiras da frontura, é assim como eu estou fazendo. Vocês dão uma puxadinha, coloca o fio aqui no meio dos dois dedos, ó, desse jeitinho aqui, e vai fazendo um lado pro outro assim. Às vezes ele dá uma suspendida na agulha, você tem que tomar cuidado. Mas é assim, você puxa e... ainda bem que não quebrou nenhuma agulha minha, gente. Eu fiquei com medo agora porque eu não mudei, tá? Do P pro H. Aí muita gente vai falar assim, ah, então quer dizer que dá para tecer. Eu falei assim, gente, vamos lá. Uma carreira, né? Uma carreira. As agulhas não iam descabelar toda por causa de uma carreira. Me perguntaram recentemente como que a gente faz para passar, foi a Soraya, inclusive, como que eu faço para passar de um lado para o outro com a máquina e a frontura Brother, da Eugene, no caso, para passar sem tecer. Então você vai levantar, primeiro de tudo, você está trabalhando com perlê, então você vai ter que mudar a alavanca. Deixa eu tirar o carro daqui para ver se eu consigo mostrar para vocês. Na frontura o que tem para fazer, porque não dá para... Gente, sério mesmo que eu não consigo tirar desse lado? Ô, pai do céu, viu? Do outro lado também não vou conseguir. Ah, que belezinha. Consegui sim. Então aqui, gente, a gente tem essa configuração para fazer o perlê, tá? Então esse botão no P, esse daqui no PR. Eu vou desativar o que abre o tuque e vou colocar os dois NPR na posição PR, tá? O que tremeu aí agora não foi a câmera, foi a máquina, tá, gente? E vai tremer mais um pouquinho agora. Vou passar para cá para encaixar no carro. E, depois de feito isso na frontura, eu vou apertar os dois partes da máquina. Tá? E aí eu passo sem tecer, ó. Os dois partes acionados, os dois NPR no PR, passo sem tecer. Volto para corrigir a bobagem que eu fiz. Coloco minha alavanca na posição correta. Certo? Vou abrir o perlê de novo, desativo os dois partes e sigo na configuração do perlê normal, como a gente já fez. Vou dar uma puxadinha no tensor, no fio do tensor, para tirar a folga, né? Fiz uma, 2, 3, 4, 5, 6, tá? É claro que eu vou mostrar mais coisa para vocês agora. Como eu já mostrei, né, a brincadeira do ponto perlê, só que dessa vez eu vou abrir o ponto perlê do lado contrário. Tá? Eu vou colocar o NPR da direita no PR e o RP no P. Para que eu abra o perlê na hora que eu estou com o carro à direita. Então aqui, ó, teceu, aqui abriu o perlê. E aí eu vou fazer aquele tecido deslocado, que eu já ensinei aqui no canal. Eu vou fazer uma oscilação para o lado, no manípulo de oscilação, que é esse cara aqui, que fica na esquerda da frontura, seja lano fixa ou Eugene. E vou tecer duas carreiras, tá? Eu sempre faço o deslocado na hora que tá aberto o recolhido, tá? Volto. Tô no 5, já fiz um pouquinho aqui para vocês verem, porque da hora que eu tirar eu mostro para vocês. Que mais que a gente consegue fazer? Consigo fazer ponto inglês aqui? Não. Tá, gente? Aqui, nesse caso aqui, a gente não abre mais a possibilidade de fazer o ponto recolhido na máquina.
tá? Porque não funciona. Vai recolher nas agulhas que estão uma do lado da outra, não vai funcionar. Mas que negócio é esse de fazer o recolhido na máquina, né? Vou deixar novamente aqui, já fiz a parte do canelado para mostrar para vocês. Vou voltar as agulhas na posição de trabalho. Vou abrir novamente, abrir não, né? Na verdade, fechar o perlê para tecer com todas as agulhas. E vou abrir o perlê novamente para a direita. Não vou abrir, na verdade. Vou abrir o perlê na máquina agora, tá? Então, ó, eu vou apertar o tuque da direita. Tá apertado o tuque da direita. Quando eu volto, ele recolhe na máquina. Então dá para fazer o efeito do perlê dos dois lados, tá, gente? Vamos ver se vai tecer legal, vai. Ele está fazendo, recolhendo na máquina, né? Recolhe a cada uma carreira acima não, né? E tece só, sempre tece todas as carreiras na frontura, tá? Detalhe importante, o efeito vai sair para o lado da frontura, ok? Vou fazer umas carreirinhas em malha cheia. E já vou tirar a amostra da máquina para mostrar para vocês. Para vocês verem como que é. Zé, mas você não foi muito longe na técnica hoje. O que aconteceu? Gente, acontece o seguinte. Eu já ensinei trança algumas vezes aqui no canal, né? E aí a gente, nesse caso, eu não vejo como e nem o porquê de ficar explorando o assunto só para fazer tempo, tá? Eu acho que eu prefiro dar uma variada nas coisas. Então as tranças que a gente fez de início estão aqui, que é sem fazer nada. Depois a gente selecionou as agulhas e fez as tranças só no ponto meia. E na sequência a gente fez outro negócio aqui, que é fazer o deslocado com manípulo de oscilação intercalado com ponto meia. Tá? Aqui que vocês estão vendo, que parece ponto inglês, mas não é, na verdade o avesso do ponto perlê que eu abri para fazer o recolhido na máquina. O ponto perlê está aqui, ó, tá? Então veja só, eu consigo fazer o ponto perlê desse lado e consigo fazer o ponto perlê, acho que estou me dando conta que é mais bonito. Ou é a mesma coisa? Deixa eu ver. Tá com uma carinha mais bonita. E eu fiz o perlê acionando o tuque da máquina, tá, gente? Como que a gente consegue... Ó, eu gostei desse daqui, tô vendo no vídeo agora, ficou bonito esse aqui, né? Ficou bem bonito esse aqui. Dá um efeito legal, né? Você vê, gente, é a mesma coisa, tá? Eu vou voltar agora com vocês, porque, sim, hoje a live vai ser bem curtinha, tá? Vou voltar aqui agora com vocês, vou ler os comentários que ficaram faltando. Essa trança que parece 3, ou que parece nó, é aquela que você trança 2 carreiras, depois trança para o outro lado? Não, não é. Essa daí, a que parece nozinho, Rúbia, é uma trança que eu faço... Vou colocar a lâmpada aqui de novo. Zé, mas por que você não acendeu a outra lâmpada? Ah, gente, porque fica muito quente. Muito, muito quente. Essa trança que eu fiz aqui é a cada 6 carreiras, a cada 8 carreiras sempre, mantendo essa constante, tá? E dá para fazer qualquer trança. Por exemplo, ali eu deixei 4 pontos no ponto meia, né? Posso deixar 6 e fazer a trança de cabelo que já ensinei. Dei uma olhada nas lives anteriores, tem uma live que eu fiz de canelado junto com trança, que ficou, olha, sensacional. Voltem lá, tá na thumb, dá pra ver, é um tecido salmão, ficou bem bonito mesmo. Então, assim, é só dar uma olhada. Aldemar Souza, eu quero aprender essa trança. Não é, Zé. Essa você faz no mesmo número de carreiras. Entendi. Rúbia, você faz trança para um lado, faz 6 carreiras, trança para o outro, faz 2. Trança para um lado, faz 6 carreiras, trança para o outro, faz 2, né? Posso trazer aqui no canal essa trança, tá, gente? Posso sim.
Beleza, obrigado, Claudinha. Araci Lopes, boa noite, pessoal. Rubem Moraes. Se você trança com 4 carreiras, a trança que eu falo, você trança com 4 carreiras, faz 2, trança novamente, faz 4 e recomeça. Entendi. Tira o carro da máquina e muda de lado. Vânia Jô, boa noite, querida. Seja bem-vinda. Gente, muito boa noite para todos. Cheguei atrasadinha porque a Dirce está atendendo compromissos. Mas a Dirce foi lá te chamar, né, Rosane? É isso aí. Maria Isabel Artinfios, gostei muito desse deslocado com ponto meia junto, né? Sandra Maristela Raffenstein Formento. Raffenstein Formento. Boa noite, Sandra, seja bem-vinda. Beni Marley Miranda. Boa noite, Beni. Seja bem-vinda. Então, gente, o que aconteceu aqui? Tá? Aconteceu um negócio que eu costumo fazer com a máquina. Quando eu estou procurando coisas novas ou, sabe? Primeiro que eu sentei na minha máquina, coisa que eu já comentei aqui em live, sentei na máquina e estudei ela, né? Tanto o Lanofix quanto o Eugene são máquinas que fazem exatamente a mesma coisa, ou seja, quando você não está com cartela, com recursos diferentes e tal, elas em essência fazem a mesma coisa e são muito parecidas, tá? Eu vou trazer, só que antes eu vou fazer uma pesquisinha aqui. Eu vou digitar umas palavrinhas aqui na pesquisa, gente, eu já volto aí com vocês. Antes disso, eu vou ler. Beni Marley Miranda. Em todas as lives que assisto, fico babando nas suas lãs. Moro no interior do Paraná, fica difícil comprar lã aqui. Se não me engano, a Composê Fios... Composê? Fios para malharia. Chama Composê Fios para malharia. Não, isso não é merchan, tá, gente? Eu tô indicando mesmo, porque já me falaram muito bem da loja. Eu não estou endossando aqui, não estou fazendo nada, só estou falando que essa Composê, ela entrega para todo o Brasil. Agora, eu não sei se eles fracionam. O que eu posso indicar para vocês, por exemplo, para vocês comprarem, não precisa comprar um cone cheio, é a Lanofix. A Lanofix entrega para todo o Brasil e fraciona. Você pode comprar um mínimo de 200 gramas enrolado num cone, tá? Zé, mas eu preciso de 3 fios. Eles enrolam 3 fios, um em cada cone? Enrolam. E aí você vai ter que levar em cada cone um mínimo de 200 gramas, tá? Então entrem em contato com a Lanofix, comprem os fios fracionados na Lanofix, tá bom? Acho que a Composê vende só cone fechado. Quem compra cone fechado pode comprar na Composê. Quem compra cone fechado também pode comprar na Lanofix, tá? Mas o legal da loja, legal mesmo, gente, porque assim, tinha a Lã Formosa que fazia isso antes, não faz mais, se não me engano, é que fraciona o fio. Ou seja, eu consigo comprar um cone, posso até comprar inteiro, falar assim, olha, divide em 3 para mim, divide em 4. E lá a loja faz isso, tá bom? Então não se esqueçam de, quando precisar de fio fracionado, comprem com o pessoal da Lanofix, que é a loja onde eu dou aula presencial segundas, quartas, sextas e também aos sábados, tá bom? Eu vou deixar o site da Lanofix agora ali nos comentários, tá? A Delma fez uma pergunta aqui. Zé, não entendi bem a alteração da alavanca P e H a cada 2 carreiras. Delma, não se altera a alavanca P e H a cada 2 carreiras. O que eu falei que altera a cada 2 carreiras é o manípulo de oscilação. Esse tecido aqui você sempre vai fazer ele no H. Quando que você altera tecidos feitos no H, quando que você muda para o P? Única e tão somente quando você vai transferir os pontos da frontura para a máquina. Tá? Mostrei o negócio para a câmera viajando. O manípulo de oscilação é isso aqui, tá, gente? Achei que estava na outra câmera. Não tô bem, não. E aí, gente, então você vai trabalhar alterando isso, o manípulo de oscilação da posição 5 para 4, 4 para 5. 5 para 4, 4 para 5 a cada 2 carreiras. A alavanca P e H só mexe na hora de transferir os pontos da frontura para a máquina. Quando você trabalha com pontos que se faz no H, para transferir, você coloca no P para transferir da frontura para a máquina. Tá bom? Beleza, Soraya? Delma, desculpa. Vou colocar uma pesquisinha aqui, gente. Live... Oh, meu Deus. Antes eu vou colocar o www.lanofix.com.br. Esse é o site da Lanofix, tá, gente? Rosana
Popper, lã formosa fracionava, mas nem vende mais fio industrial. Mandou tudo para Minas Lã, no Bom Retiro. Sério? A lã formosa não estava tendo Belcrio para vender, só tinha Cristal e Brisa. Hoje não sei se voltaram a ter. Mariana Mello, cheguei atrasada, mas cheguei. Seja bem-vinda, Mariana. Mesmo, Ivanete, fica lindo. A Ivanete falou alguma coisa? Eu não vi. A Ivanete. Zé, fazer uma caixa gola vai ficar linda com esse perlê zigue-zagueado. Sim, fica muito bonito mesmo. Marisa, ó, me desculpe o atraso. Relaxa, Marisa, para com isso. Fica gravadinha a live, tá bom? Você pode assistir depois. Cheguei atrasada, mas cheguei. Neuza Braçoroto. Eu comprei lã essa semana passada e gostei. Entregaram rapidinho. Legal, legal. Vou fazer a pesquisa aqui, tá, gente? Rapidão, já digito aí. Eu sei que vocês não estão me vendo, mas que eu tô de costa praticamente para vocês, mas eu já vou fazer a pesquisa aqui, tá? Live. Pera aí, tá, gente? Vou fazer essa pesquisa. Hoje tem pouca gente na live. Sim. Não. Tô mandando agora a pesquisinha para vocês, tá? Eu só preciso achar onde tá o ponto de interrogação nesse teclado, que eu não faço a menor ideia de onde é. Achei. Pergunte à sua comunidade. Acabei de fazer uma pesquisa aí, tá, gente? Respondam para mim, por favor. Respondam rapidinho, tá? Por gentileza. Aquele chato, né? Brincadeira, gente. Tô brincando. Não leva a sério, não. Eu comprei lá a semana passada, e gostei que entregaram rapidinho. Neuza, aonde você comprou? Rosana Popper, seríssimo, mora aqui pertinho da Lã Formosa. Sério que você mora por aí, na Eduardo Cottin? Perto da Eduardo Cottin, né? Ivanete Aguilera, a Lã Formosa pertence a Minas Lã, mas agora ela não vende mais fio industrial. Isso que eu ia falar, é a mesma coisa, tá? A mesma empresa, praticamente. Não sei o que aconteceu. E gozado que a loja da Lã Formosa era grande, né? Não era um negócio pequeno, né? Gente, respondam a enquete, tá? A pergunta que eu fiz agora. É só clicar no sim ou no não. Responda aquilo que vocês querem. Vocês querem uma live comparando a Frontura Lanofix e Eugene? Sim ou não? Se vocês querem, sim. Se vocês não querem, não. Tá bom? Duvido que vocês vão falar não, mas tudo bem. E aí, gente, o que acontece? Deixa eu falar. Uma por conta do público, que tem muito pouca gente, né? Não é divulgação. Você não divulgou antecipadamente, você divulgou hoje a live já com a foto e tal. Não é, tá? Porque assim, chega em todo mundo igual, né? Divulgar 2, 3 dias antes. E eu acho que até uma coisa que fica esquisita, porque fica truncado, né? Eu tenho que fazer a imagem, a divulgação da live sem imagem, porque eu faço no dia, né? E tem muita coisa que eu invento na hora aqui, por exemplo, esse negócio do deslocado. Foi na hora. Gente, fica muito bonito. Eu vou mostrar pra vocês de pertinho. Ele fica parecendo até um rendadinho, né? O perlê fazendo o efeito na máquina, eu também gostei. Gostei mesmo, ficou bem bonito. Ele ficou mais aberto, como ficaria com fio mais grosso. Gostei. Isso aqui já vai para sacola de desmanche. Pessoal, vou pedir, por gentileza, para vocês responderem. A gente tem 50 pessoas na live, que seja 50, 45, enfim. Respondam uma pesquisa para mim, por favor. Eu preciso que vocês comecem a se adaptar com isso, tá? E, gente, eu preciso falar uns negócios para vocês, né? É o seguinte, eu vou fazer uma alteração de estrutura aqui, eu vou colocar iluminação fixa, sabe? Tentar fazer com que a coisa... O que eu quero, tá? Eu quero deixar a estrutura da live montada. Deixar pronto. O que eu falo estrutura da live? Eu falo iluminação, o tripé da câmera, a posição da mesa, que daí eu só mudo a mesa, ou deixar de repente a câmera fixa, arrumar um jeito de deixar ela fixa em cima da máquina,
né? E para isso, gente, eu vou precisar de tempo. Assim como eu preciso de tempo para tocar outros projetos, tá? Então haverão semanas em que eu farei uma live só. Ou na terça ou na quinta, tá? Por quê? Porque no dia que eu faço a live, eu fico, de repente, da parte... hoje foi da parte da manhã, porque afinal de contas eu fiz uma série de coisas hoje. Eu lavei roupa, tarará, tal. Mas na parte da manhã e na parte da tarde, no dia da live, eu fico em função da live, da divulgação, de fazer o que eu tenho que fazer na amostra. E aí, gente, eu não consigo fazer outras coisas. Zé, mas você vai deixar de fazer a live? É assim. Pode ser que eu não deixe de estar ao vivo, né? Mas para posicionar vocês, sabe? Fazer uma live, de repente, de meia hora, 40 minutos, conversando com vocês, mas assim, aquela live que eu ponho o computador, o microfone e acabou. Não tem que montar iluminação e tarará. Né? E a gente vai conversando, vou atualizando vocês das coisas que eu vou fazer. Eu vou colocar outra estante, vou trocar mesa, já comprei uma mesa, inclusive não paguei, mas já comprei. Quero comprar 2 mesas iguais, né? Para que fique, sabe, para que eu consiga movimentar elas com facilidade. Vai ter que ter um esquema de fixar. Eu quero, todo mundo já sabe que eu quero resolver o problema do telhado. Parece que a gente vai ter um período de estiagem agora e eu vou resolver. Isso tá, primeira coisa que eu vou fazer, né? Então pode ser que eu faça uma live só por semana, em algumas semanas aí no futuro, e depois isso volta ao normal, tá? O que eu digo de fazer uma live só por semana é conteúdo, pegar e trazer conteúdo para vocês, falar, não, eu fui lá, estudei, e isso vai ajudar inclusive também a eu ter mais ideias de conteúdo, tá? Então eu vou, gente, faz 5 minutos que eu fiz a pesquisinha, vamos responder para nós, por favor? A Marisabel está dizendo que atualmente a La Formosa vende muito online. Bem pertinho da Eduardo Cotting, a Rosana mora. Mariana de Melo Brits, eu respondi sim, mas parece que ele computou não, fiquei na dúvida. Não computa diferente da resposta não, tá? E se isso acontecer é YouTube. YouTube é as loucuras do YouTube, tá? Zé, a Lan Formosa continua grande, mas só não vende mais fio industrial, entendi. Você poderia falar dos outros modelos das duas marcas e comparar entre elas também. Ivanete, eu gosto de fazer mostrando o que eu tô falando, né? Falar dos outros modelos é assim, vamos lá. Eu tenho uma frontura 091 da Brother. Muito pouca gente tem essa frontura, na verdade, né? Que é uma frontura com um desenho mais moderninho, tal, não é tão quadrada, tarará. Mas é igual. É igual a KR840, é igual a KR830, né? A frontura Lanofix. Eu tô tentando lembrar o que ela tem de diferente da SRP20, que é uma coisa que pra mim não é útil. Que é a tal da casinha aqui, que faz o tecido com o trocador de um lado ser de uma cor só. Eu fiz, não gostei. Tá? Não gostei mesmo. Do resto, ela é exatamente igual a SRP20. O que ela faz. Tanto que quando eu vou, às vezes eu preciso consultar o manual da frontura Lanofix, eu não tenho o manual da SRP20 impresso, né? Da SRP60, que é essa daqui. Eu tenho o manual da SRP20. Né? Todos os meus vídeos do canal que foram feitos com a frontura Lanofix, seja da 840, da 280 ou da 270, eu me baseio pelo manual da SRP20 para pegar informações, etc e tal. A 280, a máquina 280, quando eu preciso de manual para lembrar, quando eu gravei o vídeo de desmanchar a cartela, para colocar o quadro lá bonitinho de como que funciona, eu usei o manual da 326. Então assim, as máquinas são muito iguais, muito, não é pouco não, tá? A única coisa diferente aqui que eu tenho, por exemplo, da Brother, é que a minha máquina principal da Brother, que era a 840 quando eu usava o canal, quando eu usava ela para o canal, passou a ser a 910. Só. E hoje, inclusive, eu fui confirmar uma coisa que eu estava na dúvida com relação ao 910 e o trocador de cores, que eu fiz hoje o desenho com o trocador, para testar, né?
é igual. A maneira como você programa a máquina é idêntica. Tá? A única coisa que a Brother, a minha 910, eu coloco uma folha Miller, né, que é um papel, já mostrei aqui também em live, que é um plástico diferente, né? E que eu consigo... Eu vou encerrar a enquete, tá, gente? E que eu consigo desenhar e apagar, desenhar e apagar. Melhor do que cartela, para quem trabalha com canal, por exemplo, que nem eu. Né? Então, assim, Ivanete, eu até posso falar, mas eu gosto mais de mostrar. E eu estou dizendo aqui agora, mais ou menos, que são tudo meio parecido, né? Então, da 326 até agora, tá tudo meio ali, no mesmo lugar. Ah, Zé, mas tem o platinado, vanizado, no caso. A 326 também fazia. Tá? O que não fazia eram as antigas. 322, 23, 321, que é uma máquina que é diferente, mas eu consigo tranquilamente usar a 321 com o manual da 326. Tem uma diferença que é a alavanca que dobra o desenho. E acabou. Tem outra diferença que é o desenho único. Acabou. Né? Então tudo é meio parecido nas máquinas de tricô. Tá? Avançando aqui. Boa noite, Diná, seja bem-vinda. Zé, fazendo a trança com perlê, não fica aparecendo os furinhos do lado? Não. Não ficou, não. Não fica, não. Fica o furinho que é da trança. Né? Deixa eu pegar outra amostra. Mas esse furinho, ele fica... Ó. Tá? Aqui a amostra está relaxada, como eu costumo dizer. Aqui eu vou esticar ela. Não fica aparecendo furinho aqui, não. Não acho que... Também não acho que ficaria, né? Deixa eu ver. Diná, minha máquina tá de pensamento, ou deve estar de palhaçada, acho que, né? Tô brava com ela. O que houve, Diná? Alguém já comprou fio de algodão reciclado em Cone? É de uma loja lá perto da Avenida Paulista, da Tramo Tramo, provavelmente, né? Beni Marley Miranda, respondi sim, acabei de comprar uma Lanofix, ainda sei muito pouco sobre ela. Dá uma olhada nas playlists que estão disponíveis na descrição dessa live, tá bom, Beni? Tem lá, manejo máquina e frontura Lanofix. Kelly Borges, vou ter que sair, abraços. Beijo, Kelly, até a próxima. Suzana Pires, vai fazer um estúdio? Vou sim. Vou sim. Vou comprar umas prateleiras bonitas, preta, pra colocar aqui. Isso aqui eu vou trocar pra cinza. Vou colocar iluminação fixa. Vou comprar mais uma câmera. Deixa eu ver o que mais eu vou fazer. Depois que eu trocar, mexer lá em cima, no telhado e tal, eu vou reformar o quarto. Tipo, eu vou refazer todas as paredes. Provavelmente na parede que tem aqui, nessa parede que tem aqui atrás, nessa parede aqui, eu vou fazer uma textura, né, pra ficar bonita. Uma textura sem... Uma textura que... Não sei se eu vou fazer a que entra pra parede ou a que sai pra parede. Porque ambas juntam poeira, tá? Então não sei ainda o que eu vou fazer. Se eu vou fazer uma textura com tinta, ou se eu vou, né, fazer um trabalho bonito com tinta, ou se eu vou fazer uma textura mesmo que dá pra passar a mão e sentir. Né? Não sei ainda o que eu vou fazer. Mas eu preciso reformar. Quero rebaixar o teto, quero colocar gesso, 500.965 lâmpadas, porque eu quero muita lâmpada nesse quarto. Né? Nossa, Zé, você tá rico? Tá pensando tudo isso? Eu falei, não, gente, eu não tô rico, não. Né? Mas eu tô projetando pro futuro. Né? Vou encerrar a enquete, tá, gente? Já estou encerrando. Fechar a enquete. Vamos ver qual foi o resultado da enquete. Já vai aparecer já. Marisabel, eu respondi nos dois perfis. Obrigado, Marisabel. Eva Alves, eu preciso comprar uma frontura. Onde eu posso encontrar, por favor? Sou de Goiás, Aporé. Eva Alves, procure o pessoal da Lanofix. Olha um pouquinho mais para cima nas mensagens. Tem o site da Lanofix. Ou se não, entra no Google e joga lá, Lanofix. Vai aparecer o primeiro resultado. O site da Lanofix, você entra lá. Lá tem telefone de contato, você pode pedir informações através do site mesmo. Tá bom? E se comprar com a Lanofix, não esquece de dizer que foi por indicação minha, tá bom? Silvana Andréa Fernandes. Boa noite, Zé. Tudo bem? Silvana é minha aluna, né? Que fez aula presencial comigo, ou eu tô errado? Brigadão pela dica. Vou pegar uma nota 326 com a Paty.
Em muitos casos eu gosto do furinho, eu uso como detalhe no tecido. Eu tenho toque com esses furinhos do lado da trança. Esse seu não ficou não, tá vendo? Essa loja mesmo, Zé, mas nunca comprei nada lá. Faz uma estampa. Ah, tá, na parede, né? Que delícia planejar e sonhar. Com certeza, Suzana. Eu sou o cara que planeja e sonha muita coisa, tá? Elane Lima de Aquino. A Lanofix não vende mais a LK150 de fio grosso? Vende sim. Vende nova, inclusive, tá? Eu só não sei se tem. Vai chegar na importação logo logo. Aí vai chegar a maquininha nova. Ai, eu quero abrir uma máquina nova um dia minha na vida. Eu preciso disso. Sério, eu não sei que máquina nova que eu compraria hoje. Muito provavelmente uma SK155. Só que a SK155, a última, o último valor dela era 10.900. Não tá cara. Em vista do dólar, em vista do que é, etc e tal, tá o preço. Preço de mercado seria. Né? É de mercado, porque ela não fixa aqui comercializa, mas se tivesse outras empresas vendendo, certamente seria um preço muito semelhante. Né? Como não tem, a Lanofix é importadora exclusiva para o Brasil da Silver Reed, que é a fábrica da Lanofix, né, que faz as máquinas Lanofix. Não tem concorrência, mas isso não faz eles abusarem do preço, tá, gente? Isso eu posso garantir para vocês. O preço é esse mesmo, não dá para fazer menos, né? A gente gostaria muito de poder fazer mais barato, que era para vender mais e fazer o tricô à máquina chegar em mais gente, né? Mas a gente faz isso com as seminovas. Aliás, gente, deixa eu falar um negócio para vocês. Tem duas máquinas seminovas lá na loja, uma 323 e uma 326, que estão novas. Novinhas. Tá? Quando eu digo isso, é uma máquina que foi comprada, não foi utilizada, revenderam ela para a loja revisa, deixa ela linda, já estava linda, deixa mais. E eu tô com dor no coração de falar isso que eu tô falando agora aqui. Mas quem gosta da 326 ou da 323 e quer ter uma máquina nova, procurem a Lanofix, porque a gente vende como seminova, porque a gente não pode vender como nova, mas elas estão em estado de nova, tá? E são máquinas muito boas mesmo. Elaine Lima, não, já respondi. Mariana, tô querendo fazer o efeito de tijolo só com tinta. Rubia Marques, isso é bárbaro na Lanofix, as mudanças são minhas. As mudanças são mínimas. Pois é. Tá, entre um modelo e outro de máquina, sim. Na verdade, as mudanças aconteciam para ganhar, né? Isso era verdade, isso é verdade, tá? Eles lançavam 322 e 322 com radar. 323 e 323 com radar. A 26 foi a mesma coisa, até que parou o radar mecânico, né? Outra coisa importante, gente, que eu preciso falar para vocês antes de terminar essa live. Bom, o resultado da enquete. Deixa eu ver aqui. Cadê o resultado da enquete? A 326 é um verdadeiro tesouro. A Rubi disse assim, 30 votos é uma vergonha. É que às vezes a pessoa não sabe votar, eu penso que seja isso. Né? Viu a enquete e, né, não conseguiu responder. Eu já encerrei a enquete, querido. Sério que precisava encerrar aqui também? Oh, meu Deus. Mas pelo que eu vi, gente, foi uma maioria mesmo. Live comparando Frontura Eugene e Lanofix. Sim ou não? 84% sim, num total de 32 votos. Agora encerrou, porque eu encerrei ali. 15% não. Acho que são as pessoas que têm Eugene, né? Mas eu acho importante, como eu tô aqui no YouTube como generalista, pelo menos na questão de marca de máquina, eu vou trazer sim, tá, gente? Vou fazer essa live comparando Frontura Lanofix, vou comparar o carro, é mais ou menos isso, né? É óbvio que a Frontura Lanofix ganha de lavada da Eugene, porque aqui você tem ponto felpudo, ponto rendado da Frontura, só dá uma olhada no canal, vocês vão ver esses vídeos. E assim, né? Mas eu gosto muito das duas, tá, gente? Isso não quer dizer que eu estou comparando uma na outra. Eu gosto muito da Frontura Eugene para algumas coisas e gosto muito da Frontura Lanofix para outras.
tá? Por isso que eu acho legal ter duas. Uma Eugene desse lado aqui, e uma Lanofix. Tá aqui linda, maravilhosa, minha 280. Um beijo. Cobertas, obviamente, pelas capas da Vania Jo, capas do Ateliê Politec Vania Jo, que você compra através do WhatsApp. Pensem nisso, tá? Protege a máquina contra poeira, contra, às vezes até, de repente, algum líquido que cai, você não vai cair direto na máquina, tá? As capas são feitas pela Vania Jo com muito cuidado, muito zelo, um acabamento excepcional. Para conseguir comprar essas capas, tem desconto através do cupom ZE10OFF e é DDD 21 9 7632 4157. DDD 21 9 7632 4157. E é com este merchan maravilhoso, gostoso, dessas capas que são maravilhosas, que eu encerro a live de hoje. Zé, 1h15 de live, é isso aí, gente. Por quê? Porque eu tô com muita fome, primeiro de tudo, e porque hoje era mais rápido mesmo o tema, tá bom? Eu vou ler aqui os últimos comentários. Suzana Pires, esses números 326, 323 são Lanofix? Sim, tá? SK323, SK323 são máquinas da Lanofix. E a 326 e a 323 são máquinas excelentes, tá, gente? Suzana, antigamente a Singer importava Silver Ridge. Não. Não é. Paty, não é, tá? São máquinas Silver Ridge. Quem importava era a Lanofix lá atrás, importava muita máquina, trazia container fechado, só de máquina, e outros containers com frontura, outro container com peça, né? Então era uma importação massiva, era grande a importação, e era a Lanofix que revendia para Singer, tá? Então veio tudo através da Lanofix. É que a Singer precisava se posicionar no mercado na época como máquina de tricô também, e fez isso em parceria com a Lanofix. Ivanete, a gente podia fazer um movimento nas redes sociais tipo um manifesto para isentar de imposto de importação as máquinas de tricô e peças de reposição. Já que armas foram isentadas, o que vocês acham? Pois é, né, gente? Depois a Lanofix começou a importar a Silverhead. Não, Patrícia, não é. Quem sempre importou da Silver Ridge foi a Lanofix, tá? Que era Palácio do Tricô na época. Tá? Então a Singer nunca trouxe máquinas importadas da Silver Ridge. Quem trazia era a Lanofix e a Singer colocava. Na verdade, nem colocava, tá, gente? A máquina vinha pronta. Ela só passava na Zona Franca de Manaus, na Lanofix que tinha na Zona Franca de Manaus, para receber placa, essas coisas, nacionalizar, e aí o pedido da Singer ia para a Singer, o pedido da Lanofix ficava com a Lanofix. Boa noite, Zé. Boa noite, Vânia. Soraya, então boa noite a todos. O povo já está indo embora. Ivanete, vai ser dar murro em ponta de faca. Não é não, viu, Patrícia? Hoje, nossa, coitada da Patrícia, ela vai falar, tá contra mim? Tem um jeito de fazer isso. É que vai tempo. Muito tempo e muito dinheiro. Muito dinheiro. Maria Isabel, Zé, um beijo e boa noite. Hoje eu não tô muito legal. Dor de cabeça e muito sono, mas prestei bastante atenção na live. Beijo. Entendi, muito bacana essa informação. Sandra Maristela Raffenstein Formento. Eu sempre falo os nomes legais, assim, de pronúncia legal assim, tá, Sandra? Não é... acho que eu já falei isso pra você, né? O Raffenstein não me é estranho. Eu tinha 321 e 326, maravilhosas. Vendi agora e estou com uma linda relíquia Toyota. Estou me divertindo com ela. Isso aí. Gente, é isso. Beijo pra vocês. Uma ótima noite, bom final de semana. Terça-feira estamos de volta. Muito provavelmente falarei de máquinas, não vou falar qual nas próximas lives, tá? Mas vou falar de máquinas, maquininhas e coisas de máquinas e o que dá pra fazer com as máquinas e etc, tá bom, gente? Beijo no coração de vocês, muito obrigado pela presença. Live mais curta como eu tinha dado. Tô esperando de repente para dar 1h20 certinho para encerrar a live com 1h20, pode ser que seja, não vou dizer que não. Um ótimo final de semana. Beijo no coração de todos vocês. Até semana que vem. Falta 15 segundos. Vou dar aquela enrolada um pouquinho mais. Gente, é verdade. Eu quero deixar com 1h20. Eu gosto disso, tá? Gente, mais uma vez um beijo. Até semana que vem.
Tchau, tchau. Não coisou. E eu fico parado feito uma... Ai, nossa. Gente, sou eu mesmo. Beijo, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau.